Negociações em Abu Dhabi entre Ucrânia, Estados Unidos e Rússia não avançaram e seguirão na próxima semana. Ainda assim, vazaram as primeiras informações sobre o que foi discutido nessas negociações. Em particular, falou-se sobre a criação de zonas de amortecimento e o controle do cessar-fogo por tropas americanas ou europeias. Aqui é preciso reunir as informações gradualmente. Por um lado, Vladimir Zelensky declarou que surgiu uma clara compreensão da necessidade de monitoramento e controle americanos sobre o processo de encerramento da guerra e a garantia da segurança real. Ao mesmo tempo, o lado russo acrescentou nesse contexto que Ucrânia, EUA e Rússia discutiram em Abu Dhabi a criação de zonas de amortecimento e mecanismos de controle sobre elas. Ao mesmo tempo, a Rússia continua insistindo que a Ucrânia retire completamente suas tropas das forças armadas do Donbass e entregue o território ao Kremlin, que os russos, em quase 12 anos de guerra, não conseguiram conquistar. A Ucrânia, é claro, rejeita essa ideia. Enquanto isso, correspondentes militares russos divulgaram que a Rússia supostamente aceita reparações, restaurar o setor energético da Ucrânia por conta própria e fornecer gás barato após um acordo de paz. E essa é mais uma armadilha do Kremlin, que pode parecer bastante aceitável para a Casa Branca. Mas a Rússia, entre rodadas de negociações, atacava massivamente a Ucrânia com mísseis e drones. E Lukashenko, como sabem, anunciou uma verificação urgente da prontidão do exército bielorrusso e desde 16 de janeiro faz demonstrações de força. Então, vamos resumir Abu Dhabi e colocar tudo em ordem juntos. Meu nome é Alexei Pitti, vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like e escreva qualquer comentário seu neste episódio. Isso é essencial para promover o conteúdo no YouTube. Agradeço e inscreva-se no meu canal do Telegram Pitti News. O link está na descrição do vídeo, onde publicamos notícias em tempo real. Então, segundo o lado americano, as negociações trilaterais entre EUA, Rússia e Ucrânia em Abu Dhabi foram positivas e construtivas, mas sem quaisquer detalhes. Sabe-se que os conselheiros do presidente Trump, Steven Witkoff e Jared Kushner, querem tentar reduzir as divergências sobre a questão-chave do controle territorial no leste da Ucrânia. As negociações ocorreram durante mais um grande ataque de mísseis e drones da Rússia contra Kiev e outras cidades à noite. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, declarou que os militares russos lançaram 370 drones de ataque e 21 mísseis de vários tipos. E é aqui que a agência Axios revela um detalhe inesperado dessas negociações. Como falei antes, estas são as primeiras negociações diretas, segue a citação. As negociações começaram sexta e seguiram sábado, com uma reunião conjunta dos mediadores americanos com os negociadores russos e ucranianos, além de um encontro direto entre russos e ucranianos sem a presença dos americanos. Houve negociações diretas com os russos, provavelmente entre Budanov e Kostyukov, mas o que foi discutido? E é aí que está o mais interessante. Vamos esclarecer a situação sobre essas negociações. Agora, como se diz, prestem atenção nas mãos. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, disse ter recebido o relatório da delegação ucraniana sobre os resultados. E ele imediatamente chamou a atenção para o fato de que nas negociações trilaterais estavam presentes militares, e de todos os três lados. Zelensky disse que o tema central do encontro trilateral foram os possíveis parâmetros para encerrar a guerra. E por enquanto, fixe na sua cabeça que lá estavam militares de todos os três lados e assim por diante. Citação-chave: valorizo a compreensão da necessidade de monitoramento e controle americano no encerramento da guerra e garantia da segurança. Zelensky disse que os EUA discutiram possíveis formas de aprovar parâmetros para encerrar a guerra e as condições de segurança necessárias. O que os russos dizem sobre isso? O Kremlin afirmou que Ucrânia, EUA e Rússia discutiram criar zonas de amortecimento e mecanismos de controle. Afirmaram que esse é exatamente o parâmetro de segurança que foi discutido nas negociações pela delegação russa, fim de citação. Foram discutidos vários aspectos, zonas de amortecimento e diferentes mecanismos. E aqui é importante destacar que as negociações de 2 dias ocorreram sob o máximo sigilo. O local não foi divulgado e a imprensa não teve credenciamento previsto.
Após isso, Vladimir Zelensky disse que Kiev espera de Moscou respostas e vontade de encerrar a guerra iniciada por Vladimir Putin. Zelensky ressaltou que ainda é cedo para concluir sobre as negociações, pois tudo dependerá da continuidade e dos resultados da próxima rodada. Ou seja, agora todas as partes retornaram às suas capitais para informar a liderança e discutir os próximos passos. E é aqui que voltamos às zonas de amortecimento e à questão do controle do cumprimento do cessar-fogo. Vladimir Zelensky insiste que os Estados Unidos devem assumir o papel da força que irá controlar o cessar-fogo no local. A Europa propõe enviar tropas à Ucrânia, enquanto a Rússia sugere criar zonas de amortecimento. E foi exatamente isso que discutiram, porque tenho tanta certeza. Observem bem a composição das delegações. Vamos retomar a declaração de Zelensky sobre os militares. Russos enviaram tropas e o ex-espião Kostyukov para as negociações. A Ucrânia também fez isso, mas o principal, quem estava na delegação americana? Atenção! Na delegação americana estavam os conselheiros de Trump, Steven Witkoff, Jared Kushner e Josh Greenbaum, que é responsável pelas compras militares. O mais importante? O ministro do Exército do ZKSL, Dan Driscoll, e o comandante do Comando Militar Europeu do ZKSL, Alexus Grinkevich. Ou seja, desta vez, claramente foram discutidas questões de posicionamento de tropas. Por isso, as delegações tinham essa composição. Como você pode ver, havia militares em todos os lugares. Relembro que o grupo russo era liderado pelo chefe da inteligência militar, almirante Igor Kostyukov. Do lado ucraniano, o atual chefe do gabinete presidencial e ex-chefe da inteligência, Kirill Budanov. Registramos isso. A Rússia menciona zonas de amortecimento. Zelensky destaca a importância do monitoramento e supervisão do ZEUA no processo de cessar a guerra e garantir segurança. E os americanos enviam comandantes das tropas para essas negociações. Embora seja preciso reconhecer que não houve nenhum superavanço nas negociações. De fato, a única questão não resolvida continua sendo a questão dos territórios. Putin exige a retirada das tropas ucranianas daqueles territórios de Donbass que os ocupantes russos não conseguiram capturar em 12 anos de guerra. A Ucrânia é contra isso, mas que expectativas podem existir sobre as negociações se, entre as seções, a Rússia age dessa forma? A Rússia lança contra a Ucrânia, como ficou sabido depois, 396 drones e mísseis, incluindo mísseis K-20 e 2 Zircon. E os russos já insinuam que, se a Ucrânia não fizer concessões, então é preciso aumentar os ataques à infraestrutura energética civil para forçar os ucranianos a fazer essas mesmas concessões. E foi aí que os propagandistas russos começaram a lançar, a jogar no espaço informativo, a tese de que supostamente Vladimir Putin está tentando vender agora para Donald Trump a ideia de reparações, como se a Rússia estivesse supostamente pronta para pagar reparações à Ucrânia. Ele afirmou que parte dos ativos russos congelados no ZEUA poderia ser usada para reconstruir os territórios, mas o pagamento dessas reparações ocorreria de forma peculiar. E eu admito que essa ideia foi vendida pelo representante de Putin, Kirill Dmitriev, para a equipe de Donald, porque ele já mencionou isso de alguma forma. A ideia é que a Rússia, como parte de um acordo de paz, prometa à Ucrânia reparar e restaurar toda a infraestrutura energética às suas próprias custas e até fornecer gás barato e possivelmente petróleo. E tudo isso é mais uma armadilha do Kremlin. Por quê? Porque Putin, entendendo que não pode controlar a Ucrânia por meios militares, tenta fazer isso de forma híbrida. Putin quer convencer Donald Trump de que a Rússia pode restaurar o setor de energia da Ucrânia usando tecnologias russas. Assim, o Kremlin assume controle total e não parcial de toda a infraestrutura crítica da Ucrânia. Lembramos como a Rússia chantageava a Ucrânia com o gás, chegando a fechar o gasoduto para forçar decisões políticas favoráveis ao Kremlin. Então, esse tipo de reparação com certeza não precisamos. Mas, no geral, é preciso destacar que todas essas negociações são um espetáculo para um único espectador. A Ucrânia está desesperadamente tentando mostrar para a administração americana de Donald Trump quem é quem nessa guerra, ao mesmo tempo em que demonstra o máximo de construtividade e capacidade de negociação. Até os ataques russos à infraestrutura energética durante as negociações indicam que a Rússia não quer o fim da guerra.
Mas a ironia é que a Rússia, aproveitando-se da falta de discernimento de Donald Trump, está tentando fazer o mesmo, convencê-lo de que é a Ucrânia que não é capaz de negociar. Supostamente até oferecem à Ucrânia a restauração da infraestrutura energética, mas mesmo assim ela não quer entregar Donbass. Há um ano tudo isso se arrasta, com a Rússia tentando congelar os ucranianos e Donald Trump só destacando a resistência deles. Vou encerrar, amigos. Comentem suas opiniões, inscrevam-se, ativem o sininho e deixem o like. Você pode apoiar este canal no YouTube com doações ou assinaturas pagas pelos links e dados fornecidos. Na descrição do vídeo, apoie o canal Alexei Petty. Escolha o formato mais conveniente para você. Agradeço todo o apoio de vocês, por hoje é só. Cuidem-se e até mais.